O texto que nós vamos ler está em Atos 18, do versículo 1 ao versículo 4. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler Atos 18, do 1 ao 4, que diz o seguinte: na minha Bíblia está como subtítulo: Paulo faz tendas e prega Jesus. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los e, percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto gregos. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, e eu oro, ó Pai, para que nessa noite haja um despertamento missionário, ó Pai, nesta igreja, Senhor, para aqueles que estão aqui neste lugar, que Teu Espírito Santo, ó Pai, fale profundamente os corações, no mover, num despertar para o crescimento de Tua obra. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Então nós vimos que aqui falamos um pouco de Paulo, que Paulo, ele foi em direção a, ele fala aqui, né? Ele rumou, deixou Atenas e foi para Corinto. E lá em Corinto ele soube de Áquila e Priscila, que tinham chegado lá, que tinham saído de Roma. Roma naquele tempo era a capital do império, era a capital do mundo. Tudo que era de super moderno, tudo que era top, o domínio era de Roma. Apesar de Paulo ter saído de Atenas, Atenas era a capital cultural do mundo. É como se hoje as pessoas falam de Paris como a capital cultural do mundo. Então, Atenas é onde estava todo o centro intelectual, mas era em Roma que estava o poder político. E então, Áquila e Priscila eram pessoas que tinham ido para Roma, eles eram judeus. Qual o contexto? Áquila, ele é conhecido como um dos 70. Lembra quando Jesus convocou 70 pessoas e disse: vão aí pelo mundo, se beberem alguma coisa mortífera não te farão mal? Áquila fazia parte desse grupo. Áquila tinha conhecido Jesus pessoalmente. Áquila foi comissionado por Jesus para levar o evangelho. E observe que Áquila, ele não para. Ele foi para Roma, o centro político do mundo. E lá em Roma não era brincadeira não. Lá em Roma, o apóstolo Paulo, ele vai e fala que Áquila tinha colocado a cabeça dele, né? Quando fala assim, era tão intensa as coisas, porque o cristão, ele era perseguido. Mas acima de tudo, Áquila e Priscila, eles sabiam da importância de levar o evangelho. De levar o evangelho a todas as pessoas. Se hoje a gente está aqui nessa igreja, aqui na zona oeste do Rio, em Jardim Palmares, é porque o evangelho, ele continuou e chegou até nós. E existem lugares onde pessoas precisam ouvir e entender o evangelho. Existem países no mundo, lugares no mundo, onde as pessoas, elas são proibidas, elas não têm o conhecimento de Jesus. Quando eu estive na Indonésia, já falei aqui para algumas pessoas, que eu estive lá na Indonésia, lá é um país muçulmano, mas existe a igreja quadrangular internacional lá, que tem uma boa aceitação, mas lá é muito dividido.
né? Então lá, como a religião muçulmana, ela tem crescido muito, ela tem chegado e chega com força, ela chega atuando com poder, mas não o poder de Deus, ela chega atuando com poder de mando, de faca, de morte. Tipo, não aceita não, você não quer ser? Então vai ser morto. E atua de uma forma incisiva. E quando nós estivemos lá, nesse país, era impressionante que em cada esquina tinha uma mesquita, né? E as mesquitas 5 horas da manhã já começavam com aquele som, com aquelas orações. Gente, era assim, uma mesquita aqui, outra lá, e aquele som intenso, meio-dia de novo, de 3 em 3 horas, né? E você acabava tendo que parar tudo por conta daquela pressão de trazer para você com força a religião muçulmana. E é desse jeito que a gente começa a perceber que o mundo está atuando. Uma coisa também que a gente pôde observar lá, e até tem sido assim algumas informações que para mim foi uma coisa muito legal, foi na hora em que nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas que tinham deixado a religião muçulmana, que tinham se convertido, que tinham conhecido Jesus, porque desde pequenos eles foram levados, então eles só conheciam aquilo, a religião muçulmana. É uma religião que possui alguns preceitos fortes, mas quando eles tiveram um encontro com Cristo, que eles entenderam quem é Cristo e quem é o poder de Deus para a vida deles, apesar das ameaças de morte, como teve uma menina lá junto conosco, que a família dela, o irmão quis matar e ela teve que fugir de casa, e mesmo assim ela preferiu seguir a Jesus. E o que leva então as pessoas deixarem a sua comodidade e se arriscar em servir a Jesus? Porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Ele. Ele é que tem a fonte de água viva para a nossa vida. Em Jesus nós temos, além da salvação, a salvação é um dos maiores benefícios que Deus pôde ter nos dado, porque quando o pecado entrou no mundo, e que o mundo ele começa a gerar morte, Jesus ele veio para dar vida, e não somente a vida, não só, sabe quando você compra um aparelho doméstico, que ele te dá você vai e compra porque de repente ele vai te dar uma facilidade, aí você vai e pega, começa a ver o manual, aí você descobre que paralelo àquele benefício que você comprou, vem vários outros benefícios. Quando nós aceitamos a Jesus, nós levamos a vida eterna, mas junto com a vida eterna nós temos cura, libertação, temos bênçãos financeiras, temos soluções de problemas, e o Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento com a minha filha em que ela foi diagnosticada com alguns tipos de câncer. E quando eu converso com as pessoas sobre isso, as pessoas ficam: e como é que você pode estar assim desse jeito? Como você está calma? Eu falei: eu estou porque eu sei quem é o meu Deus. Eu já vi pessoas serem curadas na minha frente de AIDS. Eu já vi pessoas serem curadas de câncer. Eu já vi Deus levantar morto. Eu já vi Deus dar escape.
Eu já vi Deus trazer benefícios financeiros no momento de angústia para famílias. E o que é uma enfermidade para o meu Deus? Se você essa noite, você está passando por algum vale, algum problema de relacionamento familiar, de desemprego, de doença, não sei de quê, eu quero te dizer que o meu Jesus, o Jesus que está neste lugar, Ele é capaz de mudar a sua vida. Pastor Fabrício falou aqui que essa noite é noite de você mudar a sua vida. E eu te digo que essa noite, a partir dessa noite, é a noite de você transformar a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua história, mas eu vou te contar a minha. A minha história é uma história que viu e que sempre verá o Senhor agindo, o Senhor curando, o Senhor transformando, o Senhor libertando, porque Ele é Deus. E onde às vezes a gente é tão limitado porque está num lugar, amados, aqui em Jardim Palmares eu vi Deus agir. Quando eu viajei, cheguei no sul do país orando, eu vi Deus agir. Lá na África eu vi Deus agir, quando um homem feiticeiro chegou, cheio de enfermidade na perna. E que quando nós começamos a orar por ele, quando ele, num período de 10 dias, aquela enfermidade na perna do homem que já tinha anos, a enfermidade secou e aquele homem foi curado. Como lá na Indonésia, um menino de 9 anos de idade, um muçulmano, uma criança criado dentro do islamismo, ele falou para a professora: eu queria conhecer Jesus. E a professora falou para ele: olha, vamos lá na igreja. Ele: onde eu posso achar Jesus? Ela falou: na igreja. Sabe onde você pode achar Jesus? Aqui na igreja, porque Ele está presente. O Espírito de Deus se faz presente neste lugar. Se você está aqui essa noite a primeira vez, se você vem aqui várias vezes e você não conhece a Jesus, eu digo para você: fala para Ele: Senhor, eu quero te ver. Senhor, se manifesta na minha vida. Se o que a pastora está falando é verdade, eu quero te ver, eu quero a tua presença, eu quero, Senhor, te conhecer. E eu vou te dizer uma coisa: você vai sair daqui hoje com a resposta do que você precisa. Aleluia. E aquele menino então foi para a igreja. Foi lá para a igreja. A mãe do menino deixou ele ir, o menino muçulmano. E no final do culto ele procurou a professora que levou, e ela gravou ele falando. E ele disse assim para ela: eu vi Jesus. E ela olhou para ele: como você viu Jesus? Ele: na hora do louvor. Na hora do louvor, que estava todo mundo cantando, eu comecei a chorar, porque eu comecei a sentir uma coisa diferente. E eu chorei. E quando eu chorei, veio um homem, colocou a mão no meu ombro e disse para mim: você não queria me conhecer? Eu estou aqui. E a professora perguntou para ele como ele era. Ele falou: o rosto dele brilhava muito. Como uma criança muçulmana, criada dentro do islamismo, vai saber que o rosto de Jesus brilha? Ele não conhece a Bíblia, ele não vai para a escola dominical, ele não está na escolinha, ninguém canta para ele: brilha Jesus, mas ele viu o rosto de Jesus, e o rosto de Jesus brilha. Glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Áquila esteve com Jesus, e Áquila não tinha medo, e Áquila volta lá para a Judéia, no caso volta para Corinto, e quando chega lá, o apóstolo Paulo
vai até Áquila. Áquila e Priscila tinham uma função, porque eles, como missionários transcultural, eles tinham uma função. Eles eram fazedores de tenda. Hoje, o trabalho missionário, o trabalho transcultural, nós temos também em alguns países, em países onde não é permitido a entrada de missionários, nós temos algumas estratégias missionárias. A Business as Mission. Existem agências missionárias que incentivam empreendedores a irem para alguns países e lá eles começam a trabalhar. Profissionais liberais, e até eu ouvia um testemunho de uma cabeleireira, que ela tinha um desejo muito grande de fazer missões transcultural. E ela falou assim, e ela sentia um chamado para ir para essas áreas ali do Sudeste Asiático, não, para ir para o Oriente Médio. E ela falou, meu Deus, eu mulher para ir para o Oriente Médio? Aí ela começou a entender que as mulheres lá são extremamente vaidosas. Elas usam aqueles véus e tudo mais, mas cuidam muito do cabelo e da beleza. E aquela mulher, então, ela sentiu o chamado dela. E ela foi para o Sudeste, aliás, foi lá para o Oriente Médio. E ela procurou o pastor que ela pediu informações. E ela está lá trabalhando com as mulheres. Então, ela chegou como uma profissional. Mas Deus a levou para pregar o Evangelho. Sabe, porque às vezes nós temos funções, nós temos alguns trabalhos que nós podemos fazer, que temos a oportunidade de levar o Evangelho, de você orar por pessoas. Isso eu estou falando em transcultural. Mas Deus, Ele quer te usar aonde você está. Nós temos o nosso irmão aqui, que o pastor Fabrício sempre fala, que ele está cortando o cabelo das pessoas e está evangelizando, né? Você está fazendo unha, e quando a pessoa chega lá nervosa, você pode falar de Jesus. Para isso é muito importante, sabe o que? Relacionamento. O nosso primeiro relacionamento deve ser com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te capacitar. Quando eu cheguei lá na Indonésia, eu falei assim, o que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eu não sou médica, eu não sou enfermeira nem nada, mas se o Senhor me trouxe aqui, eu tenho um trabalho, eu tenho uma função. E na hora o Espírito Santo começou a me usar para aquelas pessoas, para orar pelas pessoas. Então, o importante é quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Você que está aí sentado, de repente fala assim, eu não sei fazer nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, você sabe sim. Deus, Ele pode te usar a partir do momento que você se colocar à disposição dEle. E falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Nós estamos precisando de pessoas para a mídia. Então você fala, eu não sei mexer. Estão lá mandando beijo para mim, fazendo assim, né? Vocês são pouquinhos aí, vocês querem mais gente, né? Aí, gente, olha lá, tá vendo? Você que gosta de um Instagram, você que gosta, eu gosto de Facebook, mas eu gosto de postar no Instagram também. Você que gosta, vai lá, junta com o pessoal. Sabe, nós precisamos, você assim, das crianças. Precisa lá, as crianças na salinha. Gente, de repente, fala com Deus, você tem uma estratégia. Deus, você chegou assim, poxa, e eu acho que a igreja poderia ter um trabalho assim. Procura o pastor Fabrício, procura a pastora Lia. Sabe, você viu uma coisa legal, que para o crescimento do reino, não fica contigo não. Se coloque. Nós precisamos alcançar
os corações da pessoa. Ah, por quê? Porque a gente quer uma igreja grande? Nós queremos levar o evangelho de salvação, porque é o evangelho de salvação que vai transformar vidas. Se a gente reclama que o bairro está ruim, é porque poucas pessoas ouviram o evangelho de Jesus. Porque quando existe um lugar onde as pessoas são transformadas pelo poder da palavra de Deus, aquele lugar é um lugar abençoado. Se teu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é ruim, porque pessoas precisam se converter naquele lugar. Se a sua escola é uma escola de briga, de confusão, de problema, é porque está faltando presença de Deus naquele lugar. Se a sua casa é uma casa que te sufoca, é porque está faltando a presença de Deus naquele lugar. Porque quando Deus entra, tudo se transforma. Quando Jesus chega, todas as coisas se transformam. Onde você estiver, se coloque à disposição do Senhor. Antigamente, quando eu era menor, eu lembro que quando uma pessoa passava com Bíblia na mão, as pessoas riam, debochavam, porque ainda existe o estereotipo, né, de que crente é ignorante, é sem cultura, não sabe das coisas, porque o bom da vida é aproveitar a vida, é encher a cara, ficar caído na rua, né? É andar com tudo de fora, ficar sem quebrar. Isso é o bom da vida que as pessoas acham. Mas quando sai daquele bom da vida, chega em casa, o inferno continua. Agora nós, né, que de repente a gente não sabe curtir a vida, nós deitamos e dormimos, nós oramos e Deus faz acontecer. E a gente não precisa de bebida para se alegrar. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus nos traz alegria. E é Ele que transforma a nossa vida, amém? Glória a Deus. É muito importante que você, aonde você esteja, você seja uma carta viva. O que o apóstolo Paulo fala de carta viva? É quando você carrega o seu testemunho de transformação de vida, e o que o Deus tem feito com você, e que é aquilo que Deus há de fazer. Eu conversava com a copeira, da onde eu trabalho, eu trabalho na Secretaria de Educação, no estado do Rio, e eu estou lotado dentro de um posto de atendimento lá no Poupa Tempo, em Bangu, que aquilo dali é frenético, né? E nos colocaram bem de frente ao CRAS do município. Aí tem pancadaria, tem xingamento. A gente está trabalhando lá, daqui a pouco sai lá de frente do nosso, né? Mas ali onde eu estou é tranquilinho, só que de vez em quando eu tenho que me abaixar porque sai voando coisa, mas enfim, tudo bem. Então eu conversava com a copeira e ele sempre pergunta. Aí é o segurança que pergunta pela minha filha, é a copeira, é o pessoal da limpeza que vem, a gente conversa. E eu falo, como vai sua filha? Eu falei, ainda não começou o tratamento, mas eu sei que Deus está cuidando dela. Aí vai esses dias, ela pegou, foi, me abraçou. Ela falou que o Senhor te dê força. Eu falei, Ele está me dando força. Porque, amados, sabe, a gente tem que entender isso, que a nossa vida não é uma vida de contingência. Não é porque a gente está passando por essa situação que eu vou deixar me abater. Não vou, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo e que todas as coisas estão na mão dEle. Nós nunca podemos deixar nos abater pelas circunstâncias, pelos problemas. Tem hora que não é brincadeira não, que dá vontade de chorar, eu choro. Tem hora que eu fico triste, eu fico. Mas na mesma hora que eu chorei, secou minhas lágrimas, o Espírito Santo vem, me renova. Porque eu sei quem é o Deus que nós servimos.
e que não existe nada que Ele não possa agir na nossa vida, que Ele não pode cuidar por nós. Quando, eu já falei sobre isso, quando eu estava para ir para a Indonésia, que nós começamos vieram as primeiras notícias sobre a enfermidade. Aí eu falei assim para Deus, eu falei: Deus, eu não vou mais para lá, para a Indonésia. Como é que eu vou para lá, Senhor? Eu vou para lá, vou deixar minha filha aqui. O Espírito Santo falou assim para mim: se você não cuidar das minhas coisas, eu não posso cuidar das suas. Se você está passando por uma luta, se você está passando por um problema, pega, entrega ao Senhor, deixa com Ele e pega as coisas dele para fazer. Se dedique na sua célula, se dedique na casa de paz, se dedique onde Deus te colocou, se é no diaconato, se é na mídia, seja onde for, seja junto com as crianças. Se dedique ao serviço do reino. Observem que Paulo, ele vai procurar Priscila e Áquila em dado momento, porque ele estava para lá, ele não tinha recebido ajuda financeira para se manter. Então ele procura Priscila e Áquila, que eram fazedores de tenda. Ele começa a trabalhar com eles por um pouco, mas observa que no versículo 5, daqui a pouco ele fala assim, que Paulo voltou a se dedicar ao ensino da palavra. Existem momentos que a gente até dá uma seguradinha, mas existem momentos que a gente tem que avançar na obra do Senhor. Existem momentos que Deus te chama para propagar o Evangelho, né? Nós temos vivido nesses últimos tempos, temos recebido notícias das coisas que acontecem pelo mundo. Semana passada eu vi uma coisa interessante, que lá na Coreia, a Coreia, quem gosta de dorama, tá? Quem assiste dorama, quem assistiu Pousando no Amor, o dorama Pousando no Amor, viu que tem Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, ela é comunista. A Coreia do Sul, existe das maiores igrejas do mundo, o pastor Paul Yang-Shu, falecido, e o pessoal lá é de oração, não é oração de 2 horas não, o pessoal vive em torre de oração. Eles começam a orar, eles ficaram não sei quantos anos numa oração direta, sem parar, e Deus tem levantado aquele lugar. Aí o que eles fizeram? Pegaram uma forma de levar o Evangelho, eles pegaram balões, mandaram fazer balões impressos com versículo e soltaram aqueles balões para atravessar a fronteira. A Coreia do Norte comunista não gostou. Sabe o que a Coreia do Norte fez? Pegou, botou um monte de balão cheio de lixo e jogou. Eu falei lixo, a pastora está falando fezes, eu falei lixo, né, para ser assim mais polida, cheio de lixo, de fezes, e mandou lá para a Coreia do Sul. Amados, você só pode dar aquilo que você tem. Você só entrega aquilo que você carrega. Se você carrega o amor de Deus, você vai entregar o amor de Deus. Lá na Coreia do Norte, eles ainda não receberam o poder de Deus, por isso que eles estavam levando o lixo. Mas lá na Coreia do Sul, eles estavam cheios do poder de Deus e continuaram a mandar a palavra do Senhor. Seja usado pelo Senhor com aquilo que há de melhor em sua vida. Amém? A palavra do Senhor em Romanos, acho que é Romanos sim, isso, fala o seguinte: porque ardente expectação, deixa eu pegar aqui o versículo todo aqui. Romanos 8, do 18 ao 22, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo
espera pela nossa manifestação. Existem pessoas que estão esperando você se manifestar. Antes eu achava assim, se eu não falar, o outro vai falar. Mas você vai deixar de contribuir com a salvação. Queira que a chama do Evangelho, que o Espírito de Deus queime no seu coração. Permita ser usado por Deus. O mundo, a natureza, as pessoas, elas aguardam que cada um de nós se manifeste com a presença de Deus. Amém? Nós temos hoje a internet, o ciberespaço, com informação variada. E tem coisa boa e coisa que não presta. Interessante que as coisas que não prestam, elas são mais atrativas do que a coisa que presta. É tanto blogueira com cada idiotice. Então aquelas coisinhas de criança, né, gente? Deus que me perdoe, parece gente retardada, né? Aí ficam umas adultas com a cara pintada, horrorosa, fazendo vozinha de criança. Gente, é um horror. Umas coisas assim absurdas. Ainda tem mãe. Esses dias, não sei com quem eu estava conversando, aí ela falava assim, disse que a mãe fica atrás da filha. Foi na célula, Mônica, que a gente estava falando isso? Foi, né? Que assim a mãe fica lá atrás da garota, as garotas fazendo umas bobeirinhas e a mãe o dia inteiro. E o pior dessa história é que tem gente que assiste. Esse é o pior. Então, gente, imagina se as pessoas estão consumindo tanto lixo, estão recebendo os balões da Coreia do Norte, enquanto a gente precisa mandar os balões da Coreia do Sul. Seja um missionário tipo da Coreia do Sul, envie balões não igual da Coreia do Norte. É importante que você se permita ser usado por Deus. É importante que nós venhamos a crescer na presença de Deus. É importante que as pessoas olhem para nós e vejam a identidade de Cristo na nossa vida. Como é importante você ser um referencial da presença de Deus. É muito bom a gente saber que Deus, Ele pode te usar, que Deus, Ele espera que você se manifeste para ser usado por Deus, que os seus dons, que os seus talentos sejam usados para a promoção do reino de Deus. Mas eu não sei fazer nada. Eu te garanto que você sabe fazer. Eu desafio um que chegue aqui para mim e fala assim: pastor, eu não sei fazer nada. Eu vou descobrir seu talento. Eu vou descobrir. Mas vem, pode vir. Eu quero que um chegue para mim e fale assim: eu não sei fazer nada. Duvido, eu já vou arrumar coisa para você fazer. Todos nós temos talento, sim. Alguma coisa Deus, Ele vai te usar para fazer, com certeza. Aí fala assim: mas eu já sou uma pessoa idosa. Gente, duvido aqui, eu desafio, estou abusada hoje, eu estou desafiando, tá? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que é um pouco constrangedor. Eu tenho 65, vou fazer 66. Eu vou fazer o contrário. Quem aqui tem menos que 65, levanta a mão. Levanta a mão alto, gente. Vocês estão menos que 65, né? Então, vocês já foram para a África? Vocês foram para a Indonésia? Vocês vão tirar a habilitação de moto aos 66? Então, duvido, tá? Então quero dizer para vocês o seguinte: olha aqui para a idosa, olha para mim.
Semana passada eu terminei uma pós, eu terminei mais uma pós, eu tenho mestrado, eu tenho 2 graduações, eu fiz mestrado, que mais que eu fiz? Fiz um monte de curso, eu ganhei prêmio internacional, deixa eu ver, tenho curso de um monte de coisa, gente, eu não sei, eu vou botar na parede. Semana passada eu terminei neuropsicopedagogia, tá? Semana passada, ainda estou fazendo umas 3 pós. A minha última pós eu vou terminar em março do ano que vem. Eu estou fazendo terapia ocupacional da mente. Eu faço psicanálise clínica. Eu faço... Qual é o outro que eu faço? Sim. Vou lembrar. Um desses daí eu não esqueci. É muita coisa, gente. Eu estou fazendo. Sabe por quê? A nossa igreja é uma igreja missionária. Eu gosto muito de trabalhar na área educacional. Nós já tivemos uma escola que acabou, não tinha ninguém para ficar, eu tive que fechar a escola, né, Paula? Era boa a nossa escola, né, Paula? Era uma benção. Eu vou abrir uma clínica de atendimento infantil. O ano que vem, eu vou abrir uma clínica para atendimento infantil, para problemas de aprendizagem. Mas a senhora está velha? Quem é velho é o diabo. Assim, sabe por quê? Porque o reino precisa. O reino precisa. Não fica achando que você é velho, não. Deus, Ele quer te usar o tempo. A palavra fala que mesmo na velhice dará frutos. E o que vocês estão fazendo aí, novinhos, que não se manifestam, que não se manifestaram para trazer crescimento ao reino de Deus. Aí o meu neto falou assim: vó, tu vai? Eu falei: não morri. O dia que eu morrer eu não posso fazer nada, mas enquanto eu estiver viva eu vou fazer. Amados, você está respirando. Olha o fôlego de Deus na sua vida. Não acha que você não pode fazer, que já passou o seu tempo? Não passou, não. O tempo está aí para você fazer a vontade do Senhor. Gente, eu vim para cá, para Palmares, eu tinha 31, 32, 33, sei lá. Tinha 32, eu tinha 32 anos quando eu vim para cá, para Palmares, arrastando essas meninas pequenas para cá. Lia tinha 5 anos, Lívia 6 ou 7. E há 34, vai fazer 34 anos, já fez 34 anos que a gente está aqui em Palmares. E enquanto eu estiver viva, enquanto eu tiver vida, eu quero ver o evangelho do Senhor neste lugar, porque não é à toa que o Senhor nos colocou aqui na frente da Avenida Brasil, para a gente alcançar as nações. E eu quero que deste lugar se levantem homens, mulheres com coração adorador, que queiram ganhar almas para o reino do Senhor, e que essa noite comece a transformação da sua vida. Fica de pé que eu quero orar por você. Aleluia.